Bom dia, pessoal. Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre fissão e fusão nuclear e também sobre as usinas nucleares, né? Vou começar falando de fissão nuclear, que consiste basicamente no processo de divisão do núcleo atômico instável em núcleos mais estáveis. Ou seja, um núcleo grande e totalmente instável, ao ser atingido por um nêutron, ele se rompe e forma outros núcleos mais estáveis. Então, como ocorre essa fissão nuclear? Em decorrência, da incidência do nêutron sobre o núcleo atômico, como eu expliquei para vocês. Então, o processo ele consiste basicamente, como eu expliquei, em fazer o nêutron atingir o núcleo de um átomo, né? E esse núcleo ele se dividirá em dois núcleos mais estáveis e liberará os nêutrons, que também atingirão outros átomos, originando uma reação em cadeia. E a parte da massa desses átomos, ela sempre será convertida em energia. A fissão nuclear, ela é uma alternativa na produção de energia de forma mais eficiente e limpa, pois ela não emite gases, ou seja, não emite gases poluentes, né? Ela pode ser aplicada também na medicina, pois a radioatividade, ela resulta em fissão nuclear e é utilizada em raio-x, no tratamento de tumores. Pode ser aplicada também em bombas nucleares ou como combustível de reatores nucleares. Trouxe aqui para vocês, um esqueminha basicamente do processo da fissão nuclear. Acontece quando um nêutron ele se choca com o núcleo de um átomo. Esse núcleo ele se dividirá em dois. Assim já acontece, a liberação de energia, como vocês podem ver. E a energia que ela se libera totalmente, pois a massa desses átomos ela é convertida em energia. Esses átomos ele libera outros nêutrons que atingirá outros átomos e assim transformando uma reação em cadeia. E sobre a fusão nuclear, gente? A fusão nuclear ela é o processo na qual dois ou mais núcleos atômicos eles se juntam e formam outro núcleo de maior número atômico, diferentemente da fissão nuclear. Ele requer muita energia para acontecer e geralmente ele libera muito mais energia do que ele consome. É uma fonte de energia praticamente inesgotável, pois utiliza o hidrogênio. A fusão nuclear, ela libera até 10 vezes mais energia que a fissão, Dois átomos leves, eles formam um outro elemento mais pesado, porém, esse elemento, ele tem a massa menor que os outros dois fundidos. E essa massa que se perde se transforma em energia, como na natureza, nada se perde, tudo se transforma. As vantagens da fusão nuclear, é que a fusão, quando ela está controlada, ela proporcionaria uma fonte de energia barata para a produção de eletricidade e contribuiria para poupar as reservas de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e o carvão, que decrescem rapidamente. Eu também trouxe aqui para vocês uma esqueminha de fusão nuclear, que é quando dois núcleos, no caso, eles se juntam e se transformam em apenas um núcleo. Ele perde nêutron, mas na verdade, esse nêutron, como eu falei, a massa que é perdida, ela é transformada em energia. E as usinas nucleares, As usinas nucleares, elas são instalações industriais que são utilizadas para produzir energia elétrica por meio da energia produzida em reações da fissão nuclear. E ela teve início na década de 1950, após avanços no campo da radioatividade. Mas, enfim, como funciona? As usinas, elas possuem uma estrutura que é denominada vaso de pressão, Nesse vaso de pressão, há água que é usada para refrigerar o núcleo do reator, onde está o combustível nuclear. A água circula no gerador do vapor em uma estrutura chamada de círculo primário. Quando aquece, uma corrente de água passa por dentro do gerador, que é o circuito secundário. Dentro desse circuito secundário, a água ela é transformada em vapor e a alta pressão do fluido, e é isso que faz com que as turbinas se movimentem e gerem a energia elétrica. Após passar pela turbina, o vapor ele é direcionado para um condensador, onde a troca de calor faz com que a água se torne líquida novamente e possa retornar ao processo.
Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. É bem simples mesmo de entender e obrigado pela atenção.